Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Que esse Consolador das nossas vidas, o Espírito Santo, possa, nesse momento de tantas lutas que temos vivido, tantas dificuldades, pandemia, crises, enfim, possa estar em nosso coração dirigindo as nossas vidas, dirigindo as nossas almas em todo o caminho. Amém? Palavra de Deus, Romanos capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Senhor meu Deus, nos ensina, Senhor, sobre a tua graça, sobre a tua lei, para que possamos andar em novidade de vida. Nos ensine a caminhar, Senhor, nos mostre o caminho, nos console, Senhor, conforme, Senhor, já temos cantado. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha guiar nossos corações e as nossas mentes. Em dias difíceis, em dias de pandemia, a Tua graça é sobre nós e podemos glorificar, Senhor, e exaltar o Teu santo nome. Ser com a Tua igreja, meu Pai, nessa semana que começa. Ser com os Teus filhos, nós pedimos as Suas bênçãos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós começamos hoje, a partir de hoje, a falar de um assunto bastante importante para as nossas vidas. E semana passada, Saulo Vitor já trouxe o assunto sobre a graça de Deus. E hoje estaremos falando sobre a graça no Antigo, graça e lei no Antigo Testamento. Nós queremos falar um pouquinho a esse respeito. E você pode nos acompanhar também no YouTube, através Igreja Adventista da Promessa, em Três Lagoas. Você se inscreva lá no nosso canal, você vai poder assistir todos os sermões e os cultos que foram trazidos até agora, não só sobre graça, mas também do outro, qual o seu Deus, e agora sobre graça. Você pode acompanhar lá pelo YouTube, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você pode acompanhar esses trabalhos, essas palestras que servem para a edificação das nossas vidas. Hoje nós queremos trazer um assunto que é bastante, muitas vezes complicado de trazer para os irmãos, bastante difícil de entender para alguns, mas que na verdade ele é bem simples, ele é bem prático. A palavra de Deus é isso, ela é prática e ela nos ensina muitas vezes. Em todos os caminhos, ela nos ensina caminhando, ela nos ensina em casa, ela nos ensina a como devemos nos comportar, e a palavra de Deus é isso, ela é viva, ela é eficaz para transformar as nossas vidas e os nossos corações também. Nós vamos falar sobre graça no Antigo Testamento, nós vamos falar sobre lei no Antigo Testamento, como que funcionava tudo isso, como que era a salvação daqueles que vieram antes de Cristo Jesus, antes da morte e ressurreição de Cristo Jesus, antes que viesse o Redentor a esse mundo, como que funcionava? Era tudo baseado na lei, era tudo baseado na graça, como que a Bíblia trata a esse respeito. Nós vamos olhar e voltar ali em Gênesis, lá na criação, quando Deus cria todas as coisas, Deus cria o sol, lua, as estrelas, Deus cria a natureza, Deus estipula leis naturais para que tudo isso ocorra, e viu Deus que era muito bom, que tudo isso era perfeito. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, coloca eles num jardim e dá uma ordem para eles, dá uma lei para eles: olha, vocês podem comer de toda a árvore que tem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis, capítulo 2, 16 e 17, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, lá no jardim já existia uma ordem de Deus, já existia uma lei específica de Deus. Inclusive, o sábado nasce na criação. Olha, Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. E Deus dá uma ordem a Adão e a Eva: olha, vocês não podem comer daquele fruto, porque quando vocês comerem desse fruto, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E de lá para cá, a gente vê o resultado de tudo isso. Adão e Eva escolhem comer desse fruto, o pecado entra na humanidade e causa um estrago terrível na humanidade, né? Então Deus chega para o homem e para a mulher e fala: vocês comeram do fruto que eu proibi. Há uma desobediência do homem, há uma escolha do homem em desobedecer a Deus, mas a justiça de Deus, ela prevalece. A lei de Deus, ela prevalece. Tudo que Deus cria é bom, a gente vai ver. Tudo que Deus fazia era bom. Inclusive, Deus tinha dado uma ordem ao homem, e o homem escolhe desobedecer a ordem de Deus. Entra a justiça de Deus, e Adão e Eva, por consequência do pecado, da desobediência à lei de Deus, eles vêm a morrer. Mas antes de tudo isso, entra o plano de salvação de Deus para a sua humanidade. Deus, já na criação, ele traça um plano de salvação da humanidade pelo pecado cometido pelo primeiro casal, Adão e Eva. Em Gênesis 3, 15 e 17, vai dizer assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua semente, essa te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção com dor dará à luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvir a voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não comer dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Existia uma ordem, existia uma lei, e essa lei foi descumprida. Essa lei foi descumprida por escolha do homem, e o homem agora, ele vai pagar pela justiça de Deus, ele tem que pagar pelo seu erro, pelo seu pecado, e a consequência disso é a morte. Deus traça um plano de salvação e ele fala: olha, porém inimizade entre ti e a mulher, essa lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma promessa já lá para frente, lá para, cumprindo na vida de Cristo. Mais à frente, Deus chama o homem e coloca o seu plano para que o homem seja salvo. Mas a gente vai ver que as coisas vão acontecendo, a humanidade se torna terrível, a humanidade se torna cruel, a humanidade esquece Deus, e Deus agora precisa salvar essa humanidade que tem como consequência o pecado, e o pecado gera a morte, né? Mas lá na frente ele chama Abraão, Gênesis capítulo 12, fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de salvação para a humanidade já estava traçado por Deus, no coração de Deus, lá na criação, lá no início, lá com Adão. Deus chama Abraão agora e fala para ele: olha, eu vou fazer de você um grande povo, eu vou fazer de você uma grande nação, e desse povo sairá um que trará a bênção a todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1, 3. Em Gálatas 3, 16, 21, Paulo vai falar o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às suas descendências, como falando de muitas, mas como uma só. A descendência aqui, no caso,
Cristo Jesus. Da linhagem de Abraão, apareceria um, né? Abraão, Isaque, Jacó, Israel, da tribo de Judá, nasceria um, e esse seria o Salvador da humanidade. Mas digo, que tendo isso, tem sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, da descendência de Abraão, sai uma nação, sai um povo, e esse povo se chama Israel, e Deus agora tira Israel do Egito e coloca leis, estipula leis a esse povo. Coloca leis para governar esse povo, e esse povo agora é legislado por Moisés e por Deus no deserto. Esse povo agora se torna uma grande nação, descendência de Abraão, o povo de Israel, e ele precisa ser legislado. Então, tudo o que esse povo fazia tinha uma legislação por trás, inclusive para questões civis, questões morais e questões cerimoniais. Então, da descendência de Abraão, surge uma grande nação, dessa nação surgem leis que legislam esse povo, que comandam esse povo, que coordenam esse povo, que administram esse povo, e através dessas leis, agora esse povo segue, e através desse povo vem Jesus Cristo. Qual que é o grande problema aí? Que muitos pegam essas leis e colocam como ponto de salvação para a humanidade. Aí que está o ponto. Toda lei, ela é boa, a gente vai ver na palavra de Deus, ela nasce com Deus lá na criação, tudo é estipulado por Deus na criação, inclusive a graça salvífica de Deus. Ele estipula um povo, e esse povo ele coloca as leis para que a sua vontade seja feita, e aí que vem o grande problema. Muitas pessoas acham que essa lei que foi dada a esse povo é ponto de salvação, e a gente vai ver que existe um contraponto aí nesse sentido. Quais eram as leis que foi dada ao povo de Israel? Eram praticamente três tipos de leis. A lei civil, que regia a forma de casamento, a compra e venda de imóveis, terrenos, casas, de herança. Então, essa lei, legislada por Moisés, regia sobre tudo isso, sobre uma herança que era adquirida, sobre casamento, sobre posse de terra, sobre algum julgamento de alguma coisa que tinha acontecido. Então, tudo isso era lei civil. Essa lei organizava o povo como sociedade. Existia também a lei cerimonial, dada por Deus a Moisés, para comandar os cultos, a liturgia para o povo de Deus. Então, nós tínhamos uma tribo específica, a tribo de Levi, os levitas, e Deus especificou como que deveria ser feito cada momento do culto. Os sacrifícios de animais, a roupa que o sacerdote usava, como que deveria ser feito, o sacrifício de manhã, o sacrifício à tarde, todos os rituais de culto, era chamada de lei cerimonial ou ritualística, porque apontava, e isso sim, e a gente vai ver mais lá na frente, apontava para o culto, para a adoração a Deus. E tinha a lei moral, que já era conhecida de todos, a lei moral. E o que essa lei moral falava? A lei moral é praticamente as tábuas dos 10 mandamentos dada por Deus a esse povo, que falava: olha, vocês não podem matar, vocês não podem roubar, vocês não podem adulterar, vocês têm que honrar pai e mãe, vocês não podem adorar a outros deuses. Essa era a lei moral. Então, o povo de Israel tinha esses 3 preceitos de lei, praticamente esses 3 preceitos de lei. A civil, que regia a sociedade de um modo geral, a cerimonial, que regia o culto,
né? E ela apontava para Cristo, e a lei moral, que essa é desde o início também da criação, que falava sobre não ser assassino, não ser idólatra, honrar pai e mãe, a guarda do sábado, a idolatria. Então, essa é a lei moral. Mas o que acontece? A lei era ruim? A lei era imperfeita? A lei tinha falha? Não. A lei era para ser um fardo? Também não, porque a lei ajudava ao povo a viver em sociedade, a lei ajudava o povo a viver em santidade diante de Deus e também diante da sociedade. A lei rege o homem para que ele não seja mau. A lei revela para o homem o quanto que ele necessita de andar em novidade diante de Deus e diante da sociedade. Socialmente, nós precisamos de lei para que possamos ter harmonia para com as outras pessoas. Então, a lei, ela é perfeita, ela é boa em si. Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, que de fato a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Tudo isso era regido, né, seriamente. Tinha pessoas que liam a lei, estudavam a lei, para que a lei fosse aplicada da melhor forma possível. A leitura que nós fizemos em Romanos, no capítulo 8, vai falar o seguinte, nós queremos ler com vocês, Romanos, no capítulo 8, diz o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. O que Paulo está falando aqui? Olha, a lei, ela é boa, a lei era perfeita, a lei regia o homem e a mulher, a lei regia a sociedade, só que a lei, ela se torna um problema por causa da carne, da vontade humana. Ela se torna corrompida pela vontade humana. Então, a lei por si, ela não salva e ela não pode trazer vida, porque ela foi contaminada pela carne. Paulo está falando o seguinte: olha, a lei que era para ser algo bom, ela se tornou um problema, porque a lei te condena. A lei mostra que você é pecador e você carece da graça de Deus. A lei vai mostrar que você tem pecado, vai mostrar que você muitas vezes é idólatra, vai mostrar muitas vezes que você é corrupto, vai mostrar muitas vezes que você cobiça as coisas, que você é mentiroso. A lei, ela mostra isso para você, mas a lei estava enferma agora por causa da carne. E lá em Gálatas 4, do 4 ao 6, Paulo vai dizer o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Olha, o que Paulo está falando? O que a lei falava? Olha, pela lei você é condenado à morte. Pela lei, ela vai mostrar que você é um transgressor. Pela lei vai mostrar que você carece da graça de Deus. A justiça da lei é essa. A lei simplesmente vai mostrar para você que você é um pecador. Então, como que acontecia lá no Antigo Testamento? Todos os dias de manhã ofereciam um sacrifício pelo pecado do povo. Lá de tarde, no final da tarde, oferecia sacrifício para remissão de pecados, para perdão de pecados. Toda vez era derramado sangue de um cordeiro, de um animalzinho, de um inocente, tinha que ser derramado sangue para que os pecados do povo fossem perdoados. Não só o pecado do povo, mas também como daqueles que estavam trabalhando lá. Isso se repetia, gente. Se repetia todos os dias. E isso se torna ineficaz com o tempo. E na carta de Hebreus vai falar o seguinte: olha, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, apresentou um único sacrifício.
Um sacrifício que validou para sempre, para nos livrarmos do peso do pecado, que nos atormenta tanto, que nos traz a morte. Então, o que Paulo está falando assim? Vi na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Inclusive, quando Jesus Cristo ele é apresentado, a Bíblia vai nos apresentar, Lucas, Mateus vai apresentar, que ele foi ao templo conforme a lei de Moisés. A lei de Moisés. Então, até Cristo Jesus, até vir Cristo Jesus, até ele consumar o seu trabalho, até ele ser morto naquela cruz, até ele ressuscitar ao terceiro dia, todos os pecados eram pagos pelo sacrifício de um animal. Mas a cruz de Cristo me libertou do pecado. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo foi eficaz uma vez por todas para redimir não só a minha vida, mas a sua vida, mas a vida de todos aqueles que aceitaram o plano de salvação. E aonde está o problema disso tudo? Como que o pessoal faz confusão? O problema é que muitos colocam a lei como ponto de salvação para mim e para a sua vida, que eu preciso guardar a lei, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aonde existe graça? A lei, ela serve para mim e para você, mostra para mim e para você que nós precisamos andar em santidade de Deus. A lei vai mostrar para mim que eu sou um pecador e careço da graça de Deus. A lei vai mostrar para mim que quando eu cometo certos delitos, ela vai mostrar para mim, olha, você errou. A lei, ela não é para ser um fardo, é para mostrar para mim e para você que somos filhos de Deus e carecemos da graça de Deus. Mas assim como entrou o pecado por Adão, nós somos a consequência do pecado, e a consequência do pecado é a morte, e hoje somos seres falíveis pelo pecado. Nós temos como a sentença a morte em nossas vidas. Mas Cristo veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, e Paulo fala o seguinte: para remir os que estavam debaixo da lei. A lei afronta você e afronta a mim, dizendo que eu sou pecador e que eu vou morrer por causa dos meus delitos e pecados. Mas Cristo Jesus veio e morreu em meu lugar, derramou o seu sangue, uma vez por todas. 1 Coríntios 15, 45, 49 vai dizer o seguinte: assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra. O primeiro homem é da terra. O segundo homem é dos céus. É dos céus. Qual o terreno? Tais também são os terrestres. E qual o celestial? Também o celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, resumindo tudo isso que eu falei até agora, a lei, ela nasce no coração de Deus na criação. A lei nasce com Deus quando Ele cria todas as coisas, para que o homem não erre, para que o homem ande em santidade, conforme o seu caráter, conforme a sua vontade. Ela nasce no coração de Deus. Mas e a graça? Aonde que nasce a graça de Deus? E a gente vai ver que a graça de Deus, ela nasce também com Deus na criação. Quando Deus cria todas as coisas, quando Deus forma todas as coisas, Deus também cria a graça redentora para a humanidade. Deus cria a graça e já torna a graça possível quando o homem erra a primeira vez lá no Jardim do Éden. Assim como existia uma lei que regia o homem lá no Jardim do Éden, e o homem escolhe desobedecer a Deus, lá no Éden também existia a graça e a misericórdia de Deus. Romanos 5:20, veio porém além para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Na cruz de Cristo, superabundou a graça de Deus. Quando Cristo vem e morre pela humanidade,
Todos os pecados são depositados neles, Isaías 53. O plano de salvação para a humanidade nasce com Deus lá na criação. A graça de Deus é desde o início. Não é em forma de lei, não é em forma de regras, não é em forma de normas, porque se fosse assim, ninguém conseguiria ser salvo. Então antes, como que as pessoas eram salvas? Pela graça de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas necessitavam da graça de Deus, porque eram pecadoras. Mesmo com sacrifício de animais, mesmo com sacrifício de inocente, mesmo derramando sangue inocente, o homem, o ser humano, necessitava da graça de Deus. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o homem continua necessitando da graça de Deus. Mas o homem também precisa ser legislado. O homem também precisa ser coordenado. O homem não pode fazer a sua vontade mais, porque ele anda em novidade de graça de Deus. A graça, a misericórdia e o amor de Deus é desde sempre. Quando Deus cria o homem, Deus já cria a sua graça, Deus já aflora a graça de Deus para a humanidade. Em Hebreus 9, 11 e 15, olha só o que diz a palavra de Deus: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por mais um e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, dessa criação, nem por sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, meus irmãos, muitos pensam que a graça é só a partir da morte de Cristo na cruz. Na eternidade, aqui está falando, uma eterna redenção. O Cordeiro de Deus. João fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único sangue derramado que tem poder para purificar de todo o pecado é o sangue de Cristo. Ah, mas só a partir de Cristo? Não. Os de antes e será até a volta dele. A redenção é para toda a humanidade, para toda a história da humanidade. Jó vai falar: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó já sabia disso. Jó já tinha certeza da salvação. E ele diz mais o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia deixado do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. 1 Pedro 1,18 vai dizer o seguinte: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fosse resgatado a vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. O derramamento de sangue de Cristo naquela cruz, ele é válido para toda a história, é algo que o ser humano não consegue entender. A graça de Cristo, uma vez derramado, é para toda a humanidade, é para toda a descendência de Adão, inclusive para Adão. A graça de Cristo é derramada para cada um de nós, foi derramado uma vez e para todo sempre, não a partir de quando Jesus Cristo morreu na cruz, mas para toda a história da humanidade. A cruz de Cristo é suficiente para perdoar pecados, posterior à cruz e anterior à cruz também. E onde que entra a lei nisso? A lei continua sendo válida, a lei ela é justa, ela é perfeita. A lei, ela nos santifica diante de Deus. Apocalipse 13:8 vai dizer também o seguinte: e adoraram-no todos que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação
do mundo. Não sei se vocês lembram da história, quando Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus, um cordeiro é sacrificado para tampar, a vergonha de Adão e Eva. Simbolizava Cristo. Mas lá na frente, o cordeiro que era sacrificado no altar simbolizava Cristo. Todo o sacrifício de manhã e da tarde simbolizava Cristo, apontava para Cristo. E isso sim, quando Cristo morre, o véu do templo se rasga, o Santo dos Santos é aberto e todos nós, eu e você, temos acesso ao Santo dos Santos. Eu e você podemos chegar ao trono da graça. Fomos perdoados dos nossos pecados por Cristo Jesus. Isso nos traz paz com Deus. A cruz de Cristo trouxe salvação para mim e para toda a humanidade. Olha que interessante. No Antigo Testamento, quem que era salvo? Salvo pela graça. Sempre foi pela graça. Nunca foi por outro objetivo. Nunca foi por outra ordem. Nunca foi por outro tipo de sacrifício. A graça de Cristo sempre foi e sempre será o motivo da nossa salvação. No Antigo Testamento, as pessoas foram salvas pela graça de Cristo. Olha só, Noé, em Gênesis 6:8, vai falar que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Abraão foi chamado por Deus porque achou graça. E lá em Hebreus vai falar assim, ele simplesmente creu e aceitou o convite de Deus e foi. Pela fé ele aceitou. E Abraão achou graça também aos olhos do Senhor. Salmos 27:1, Davi vai falar o seguinte: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Davi amava a lei, ele falava da lei, mas aqui ele está falando o seguinte, que a graça é o único modelo de salvação para a sua vida. No Senhor ele encontra a salvação. O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Isaías 12:1 e 2 diz o seguinte: e dirás naquele dia, graças ao Senhor, invocai o seu santo nome, Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, nele não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. Graça. A graça é alcance de todos. Em 1 Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Porque vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aliás, meus irmãos, se fosse por obras, ninguém se salvaria. Ninguém. Mas então por que existe a lei? Então por que existe tudo isso? Para a gente seguir. A lei, meus irmãos, ela é santa, ela é justa, ela é perfeita, para que eu e você, através da graça, andemos em santidade com Deus, para que ao olhar ao espelho da graça, eu possa ver lá, sou pecador, não mereço, mas o Senhor derramou o seu sangue por mim, o seu sangue me perdoa de todos os meus pecados, e através do seu sangue derramado na cruz, eu sou livre de todos os meus pecados, eu sou salvo em Cristo Jesus. E essa graça é só para quem é crente, só para quem é promessista, só para quem é da igreja? Não, essa graça é para todos, e eu tenho que falar dessa graça a todos, e aceitarem a Jesus como seu Salvador, para que a graça de Deus possa entrar no seu coração, para que ele possa entender e viver no temor de Deus através da lei. A lei continua, assim como tinha lá no Éden, lá no início a lei continua.
o amor a Deus, o amor ao irmão, o amor ao próximo, continua. Deus não aboliu a lei continua ainda. Ela é válida para os nossos dias e vai ser válido até a volta de Cristo. Mas a graça também, assim como a lei, a graça anda junto dos salvos. Pela graça de Deus, nos deu a lei e nós andamos em novidade de vida. E pela sua graça também somos salvos. Amém? Que possamos entender, a graça é o ponto de redenção da humanidade que Deus deu para mim e para você. A lei serve para que eu e você andemos em santidade diante de Deus. E a graça faz com que nós andemos em santidade. A graça reforça o sacrifício de Cristo na cruz para que eu e você andemos na lei também. Que lei foi abolida? A lei que apontava para Cristo. Todo aquele sacrifício ele não é mais necessário. Todo aquele ritual não é mais necessário, porque Cristo uma vez cravou isso na cruz. Está com Cristo isso. Agora eu posso olhar para Cristo e ver que a sua graça me libertou do pecado. E eu posso andar na lei. Continuo andando na lei, conforme a vontade de Deus, pela sua graça. Amém? Deus abençoe a sua vida. Para que eu e você possamos entender sobre a graça, temos que andar em novidade de vida. Temos que andar conforme a vontade de Deus. Temos que andar conforme os seus mandamentos. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados quando você tem a graça de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz e que o eterno Deus possa abençoá-lo. Nesses momentos tão difíceis, né? Nós temos essa esperança, a graça de Deus em nossos corações. Nós estaremos orando, pedindo as bênçãos de Deus a todos os nossos irmãos que fizeram seus pedidos de oração. Nós estaremos orando, colocando o Senhor acima de todas as coisas. Tivemos uma semana bastante difícil aqui em Foz do Iguaçu, sobre a pandemia, e nós não sabemos o que que vai acontecer durante essa semana, que já começa, mas nós temos a certeza de um Deus Salvador, que nos deu a sua graça, que nos deu o seu amor, que nos deu o seu perdão, e hoje nós podemos desfrutar das suas bênçãos. Nós estaremos orando por você que está enfermo, por você que está aí triste, por você que está aí sem consolo. Nós vamos pedir para que o Consolador, o Espírito Santo, esteja na sua vida, curando, libertando a sua vida. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado, meu Deus, a Tua graça nos alcançou, o Seu amor nos alcançou, desde a fundação do mundo, meu Deus. Meu Deus, pelas obras nós estamos condenados, meu Pai, porque nossas obras são carnais, meu Deus, e nós lutamos, mas somente a Tua graça é suficiente para que eu e você tenhamos vida e vida eterna contigo. Meu Deus, muito obrigado. O Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dirigir, venha estar consolando as nossas vidas. Meu Pai, nós te pedimos, Senhor, a todos os irmãos que fizeram seus pedidos de oração aqui, meu Pai, venha abençoar grandiosamente, sustenta, proteja, cura, liberta, meu Deus, transforme corações, meu Pai, que possamos entender, Senhor, a sua graça em nossas vidas, que em momentos difíceis, meu Deus, o Consolador esteja conosco todos os momentos de nossa vida, aquele que está hospitalizado, aquele que está enfermo em casa, Senhor, aonde estiver, venha estar presente na vida de cada um, Senhor. Abençoa os corações, meu Deus. Abençoa as vidas, meu Deus, que estão fragilizadas, meu Pai. Abençoa, Senhor, os comércios. Abençoa os comerciantes, meu Deus. Abençoa os trabalhadores, meu Deus. Aqueles que perderam o trabalho também, meu Deus. Sustenta cada um nas suas mãos, meu Pai. Meu Deus, cuida da Tua igreja, cuida dos Teus servos. Abençoe poderosamente, meu Deus. Nós pedimos as Tuas bênçãos, meu Deus. Ser presente na vida de cada um. Dá-nos uma semana abençoada, sustentada, Senhor, fortalecida nas Tuas mãos. Eu te peço as Tuas bênçãos, meu Deus. Eu despedi, nós dizemos, meu Pai, que a Tua graça, meu Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um dos Teus filhos, agora e sempre. Amém, meu Deus. Louvado é o Teu nome, Senhor. Louvado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.